Então, uma coisa que eu vou começar agora a falar com vocês é sobre um texto que eu vou colocar aí, que é esse texto aí de Atos. Eu já fiz as seguintes classificação da palavra e também fiz a tradução. Eu fiz isso fundamentado naquela Bíblia que eu mostrei para vocês baixarem. Vamos lá. O texto lá é Atos, capítulo 3, versículo 22 a 25, que é, inclusive, o texto que está no livro, né? O livro, se você pegar lá na página 79, tá? Onde tem lá os substantivos masculinos terminados em eta sigma e em alfa sigma, de primeira declinação, você vai ver lá o texto de Atos, capítulo 3, versículo 22 e 25. Eu vou ler o versículo 22 e vou traduzir com vocês aqui, nesse exato momento. E vocês vão dar continuidade usando as ferramentas que você tem depois. O texto diz assim: Moisés mei eipen hoti profetei rimim anastesen kyrios hoteos remo ekton adelphon rimas os autu acoseste catapatan osaan lalese pros rimas. Esse é o versículo 22. A gente vai fazer o seguinte, eu vou dar uma dica para vocês aqui. O que é que vocês poderiam fazer primeiramente, antes de traduzir? Classifique as palavras. Ou seja, identifique cada palavrinha, a que classe gramatical ele pertence. Se ele é um substantivo, se é um verbo, se é uma conjunção, se é uma preposição, se é um advérbio. Como é que você vai fazer isso? Você faz isso com a ajuda do dicionário, lógico, e também, se você tiver aquela Bíblia, esse trabalho vai ser muito mais rápido para você fazer, tá? Por exemplo, a palavra aqui, Moisés, eu vou usar agora, eu vou lá para a Bíblia que a gente tem, para mostrar como foi que eu fiz isso aqui. Moisés. Deixa eu ir aqui para a Bíblia. Veja aqui a palavra Moisés. Aqui, ó. Moisés. Gente, como é que você vai fazer lá na Bíblia? Nessa Bíblia aqui, Tischendorf. Aqui, a primeira coisa que aparece aqui do lado da palavra é uma nota que a gente chama de nota de Strong. É um dicionário pelo qual os outros léxicos se fundamentam. Ele foi aquele que enumerou as palavras e tal. Então, é muito antigo e muito recomendado, né? Então, ele coloca aqui uma nota, que a gente chama nota de Strong, onde vai para o dicionário. Tá? Então, a primeira coisa, quando você clica aqui nele, ele te joga aqui, ó, dicionário, palavra Moseus, aí ele de origem hebraica, coloca até a palavra, né? Ó, coloca até a palavrinha em hebraico lá. Moisés, que é igual a o que foi tirado. O que foi tirado. A ideia tirado das águas, né? Aí ele coloca ali, ó, legislador do povo judaico, e, num certo sentido, fundador da religião judaica. Ele escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, comumente mencionado como os livros de Moisés. Então, ele dá uma definição aí de quem foi Moisés e tal. Então, é isso que o dicionário faz. Mas aí ele já bota Moisés. Aqui do lado, você vai ver uma notinha com várias letrinhas que a gente chama de código morfológico. O que é o código morfológico? É a descrição de que palavra é essa. Ou seja, isso aqui é um substantivo
É um pronome? É um verbo? Então, veja, quando você coloca o mouse em cima, ele vai dizer, ó, classe dessa palavra, ele é um substantivo. Qual é o caso desse substantivo? Ele é um nome nativo. Qual é o número? Ele está no plural ou está no singular? Está no singular. Qual é o gênero? É masculino. Então, você vai lá, deixa eu voltar lá, ó, você vai lá e botar em cima aqui, ó, S de substantivo, M de masculino, N de nominativo e S de singular, tá? Veja que o dicionário, a Bíblia não me disse se esse substantivo masculino, nominativo, se ele é de primeira, de segunda, de terceira declinação. Ele não me diz. Mas eu botei aqui que era de primeira declinação. Por que eu botei que era de primeira declinação, pessoal? Termina em sigma. Porque você olha para o final da palavra no final da palavra. Você vai ver que no final da palavrinha termina com eta sigma. Se termina com eta sigma, ele pertence à primeira declinação. Aí aqui abaixo eu coloquei o nome de Moisés. Então, fiz a primeira tradução e classificação da palavra. Então, quando eu falo assim, classifique a palavra, é você fazer isso aqui. É você colocar em cima da palavra que classe de palavra é essa. E as suas nuances, né? Nesse caso aqui é um substantivo masculino, nominativo singular, de primeira declinação. Pergunta, a gente vai ver mais na frente. Se esse substantivo terminasse, em vez de eta sigma, terminasse em alfa sigma, ele seria de primeira, segunda ou de terceira declinação? De primeira. De primeira, porque terminava em alfa. Exatamente. E se ele terminasse em ômicron sigma, ele seria de primeira, de segunda ou de terceira? Ômicron sigma. Mas seria de primeira ainda? Não, seria de segunda. Não, de segunda. Lembra? De segunda, Isso. Lembra que os substantivos terminados, os masculinos terminados em ômicron sigma, são de segunda declinação. Os terminados em eta sigma e alfa são de primeira. Beleza? Então vamos lá. Continuando. Aí eu vou lá no dicionário novamente. Aí encontro aqui essa partícula Z, main. Essa aqui é uma partícula disjuntiva. Uma partícula disjuntiva. Eu traduzi aqui como de fato, mas poderia traduzir de outra forma, com outra palavra. Vamos lá na Bíblia que a gente vê. Ó, a palavrinha main, tá vendo aqui? Main, ó. Main. Então, ela tá aqui, ó, o significado aqui, ó. Main, partícula primária, pode ser traduzido como verdadeiramente, certamente, seguramente, de fato. E ela é o quê? Ela é uma partícula disjuntiva. Então, você iria lá na Bíblia, no texto, ia colocar partícula disjuntiva. E embaixo de main a tradução, de fato. De fato. Eu traduzi como de fato, mas você poderia botar verdadeiramente. Poderia, serviria também. Então, há algumas palavras que talvez ficasse desconexa, ficasse sem sentido. Mas eu não estou preocupado, quando eu passo para vocês, eu não estou preocupado se a pergunta, se a tradução faz sentido ou não. Eu estou preocupado se você fez o que tem que ser feito, que é colocar a palavra. Lógico que com a prática de tradução, você vai escolher a melhor palavra que se encaixe com o contexto aqui. Então, vamos lá. Moisés, de fato. Moisés, Moisés, de fato. Lembrando, eu já sei aqui que nessa frasezinha aqui, se Moisés é substantivo masculino nominativo, então ele é o quê? Sujeito. Então, ele vai ser responsável por alguma ação.
por alguma ação verbal. Então, eu digo Moisés, men, não é? Moisés, de fato, eipen. Aqui, a gente já encontrou uma outra palavrinha, a gente não deu ainda, mas quando eu fui lá no dicionário, eu encontrei que era um verbo, segundo Auristo, do indicativo terceira singular. Que verbo é esse? Aí, quando você vai lá na Bíblia, eipen, né? Vamos lá para a gente ver. Quando você vai lá, ó, eipen, tá vendo aqui, ó, eipen. Veja que a origem, não é? A raiz dessa palavra eipen é lego, vem de lego, que é o verbo falar, tá? Aqui, ó, dizer, falar, afirmar sobre, manter, pode também significar ensinar, exortar, aconselhar, comandar, dirigir, vários significados que essa palavra pode ter. No dicionário, lá de Strong. Mas ele se eu entendo que é dizer ou falar, e ele é um verbo, aqui ó, verbo auristo, voz ativa, modo do indicativo, terceira singular. Se é terceira singular, e se é o verbo dizer ou falar, como é que conjuga? Eu, tu, ele. Eu falo, tu falas, ele fala. Ou eu digo, tu dizes, ele diz. Mas se é auristo, o auristo, gente, o tempo aí é auristo, é passado, tá? Então, eu falei, tu falou, ele falou. Ou, eu disse, tu disseste, ele disse. Então, por isso que quando você vai lá, ó, é traduzido como disse, porque está na terceira singular. Olha aqui, ó, Moisés, men, eipen. Moisés, de fato, disse. Então, aqui a gente já sabe qual foi a ação de Moisés. Ele não é nominativo, ele não é sujeito, ele é sujeito. Quem é o sujeito? O sujeito é aquele que pratica a ação. Que ação ele praticou, pessoal? A ação de falar, de ter dito. E ele disse de fato, verdadeiramente. Ele tem uma partícula disjuntiva aqui antes. Moisés, meneipen. Moisés, de fato, disse. Hot, quando você vai lá, você vai encontrar ele como uma conjunção, beleza? Que pode ser traduzido com uma palavrinha aqui. Eu não vou lá de novo para a gente não ficar indo e voltando, mas essa é a prática. Ir e voltar. Hot é uma conjunção que pode ser traduzida por que. Então, Moisés, de fato, disse que. Olha, quem diz alguma coisa. Ou diz a alguém, não é verdade? Diz alguma coisa ou diz a alguém. Então, uma coisa eu sei, que a próxima palavrinha que vier aqui, seja ela qual for, ela tem que ser o quê? Objeto direto. Não é isso? Moisés, meneipen, hot, uma conjunção que Moisés, de fato, disse que um profeta, olha, profetem. Olha aqui, gente, o final. Profetem. Olha aqui. Que palavra é essa? Você vai lá e vai encontrar. Ó. É um substantivo masculino acusativo singular. E ele é de primeira declinação. Por que ele é de primeira declinação? Porque ele termina em etani. Certo? Só que, vamos lá. Ele poderia ser também, você não sabe, né? Não conhece. Você vai lá. Se você não consultar o dicionário e olhar para ele aí, você poderia dizer que ele poderia ser um acusativo feminino. Não é verdade? Porque o acusativo feminino, terminado em eta, termina também com etani. Então, como é que você vai saber se ela é masculina ou feminina? Aí, meu amigo,
como ela, você vê que ela não está articulada, veja que não há nenhum artigo antes dela, por isso até que ela ficou indefinida, e eu traduzi aqui como um profeta, tá? Moisés disse que um profeta, tá? Está indefinido, porque não tem artigo, né? Senão teria que ser o artigo aqui. Se é masculino, qual é o artigo que teria que ter aqui? Tom. Tom profetei, porque é masculina. Como é que eu sei que essa palavra é masculina? Só o dicionário pode dizer, gente. Tem coisas que você olhando para o texto, simplesmente assim, você não vai conseguir identificar logo. Porque as palavras são parecidas. Veja que essa terminação aqui, ó, esse etani, também é uma terminação que pertence ao substantivo feminino terminado em eta. Substantivo feminino de primeira declinação terminado em eta. Então, veja que é parecido. Então, como é que eu sei? Dicionário. Dicionário. O contexto também aponta que seja um masculino, né? Tendo em vista que você conhece o texto. O contexto também aponta, mas isso aí já é uma questão mais avançada. Mas entende o que eu estou falando? Então, tem coisas que você tem que procurar no dicionário. Então, tudo você tem que olhar no dicionário. O dicionário será o seu melhor amigo para poder resolver essas questões. Então, veja. Moisés meipem, hot profetem. Moisés, de fato, disse que um profeta... Aí você vem. Aqui é objeto direto, né? O que ele disse. O que ele disse? Ele disse isso, que um profeta. E ele continua. Remi, pronome pessoal, segunda pessoa, dativa, plural. Isso aqui a gente não deu ainda, pronome. É traduzido como entre vós. Moisés, de fato, disse que um profeta, entre vós, olha o verbo, anastesen, verbo futuro, olha, verbo do futuro, do indicativo terceira singular, levantará. Moisés disse que um profeta entre vós levantará. Aqui é um verbo, olha a ação verbal. Aí, a próxima palavra é Kyrios Hoteus, o Senhor Deus. Podia também traduzir como o Senhor ou Deus, mas aí ficaria sem muito sentido, sem muito. Mas você poderia botar também, não tem problema. Veja que Kyrios e Theos tem a mesma terminação, ó. Ômicron, sigma, ômicron, sigma. Então, ele é um substantivo masculino, nominativo singular, mas é de segunda declinação. E o artigo ro, esse artigo é um artigo masculino, nominativo, singular. Gente, veja, se ele é nominativo, se é no caso nominativo, ele é o quê? Sujeito. Sujeito. Sujeito é aquele que pratica a ação. Que ação Kyrios Hoteus praticou ou praticará? A ação de... Olha a ação verbal aqui, ó. De levantar. Ó, o Senhor Deus levantará. Veja que o verbo, gente, veio antes do sujeito, não é? Do caso nominativo. Ó. O verbo veio antes. Isso acontece muito em grego. Por quê? Porque o autor está querendo dar ênfase. Primeiro ele dá ênfase, olha, ele começa o versículo 22 dando ênfase a quem? Ao sujeito. É porque ele começa o texto com o substantivo masculino nominativo singular. Então ele está dando ênfase em Moisés. Por que o autor está dando ênfase a Moisés? Lembre que essa é a pregação de Pedro. Pedro está... Aí eu estou entrando já numa parte chamada de exegese, de análise gramatical. Olha só. Moisés está pregando para um público que é o quê? Judeu. Não é? Ele está pregando lá em Atos 3. Quando Pedro
começa dizendo que Moisés, de fato disse, aí, gente, aí ele chama a atenção de todo mundo. Olha, esse homem está falando de Moisés, o nosso líder, aquele que, viu que o dicionário, quando botou aqui Moisés, disse que aquele que originou a religião judaica e tal. Então, Moisés é uma figura de extrema importância, um grande profeta. Então, ele vai dizer, olha, ele começa logo falando, então, porque ele está querendo dar ênfase aqui ao sujeito, ao que esse sujeito agora vai dizer. Moisés, de fato, disse que um profeta entre vós levantará o Senhor. Aí aqui o autor já começa a dar ênfase à ação de levantar. Tá? Aí ele já coloca o verbo antes do sujeito. Então, Moisés me perrote profetem remu anestese quirios roteus, remu, Moisés de fato disse que um profeta entre vós levantará o Senhor, Deus nosso, remum, ó, pronome pessoal, primeira, genitivo. Olha o pronome genitivo, a ideia de posse. Nosso. Pronome pessoal, genitivo plural. Nosso. Primeira pessoa plural. Então, o Senhor, Deus nosso. Tá vendo? Aí ele diz, que tom adelfon. Que é de dentro, é uma preposição. O estudo da preposição é interessantíssimo, gente. O estudo da preposição no grego é excelente, é de grande importância para a análise exegética. Então, a palavra que é uma preposição que significa de dentro. Algo saindo de dentro para fora. A ideia é mais ou menos essa. Depois a gente, quando dá a preposição, vocês vão ver melhor. De dentro, tom adelfon. Olha, tom adelfon, veja que é um substantivo masculino genitivo plural. E ele é de primeira declinação. Por que eu sei que ele é de primeira declinação? Porque quando eu vou no dicionário buscar o caso nominativo singular, eu vou encontrar a palavra adelfes. E o dicionário vai dizer isso. Então, ele só pode ser um substantivo masculino, porque ele termina sigma no nominativo. Entendeu? Então, tom é artigo masculino, genitivo, singular. Adelfon é substantivo masculino, genitivo. Desculpa, aqui tem que ser plural, tá, gente? Tá errado. Artigo masculino, genitivo, plural. Porque ele tem que concordar com o substantivo. Com o substantivo. O artigo tem que concordar com o substantivo. Então, o substantivo vai ser substantivo masculino, genitivo, plural. De primeira declinação. Entre tom adelfon, entre dos irmãos, entre seus irmãos, pode ser traduzido assim, colocando harmonia. Eu estou traduzindo de forma literal. Dentro dos irmãos, vosso, outro pronome aqui, segunda genitivo plural, vosso, adelfon remum, vosso. Aí tem um advérbio, os, como, pronome primeira pessoa, singular, eu. Entre os irmãos vossos, como, aqui um advérbio de comparação, como eu. Aí, autor é um pronome pessoal, genitivo, masculino, singular, que pode ser traduzido como dele, ou a ele, também pode ser. Aqui eu traduzi como dele, mas poderia ser a ele, porque seria assim, ó, de dentro dos irmãos vossos, como eu. A ele, ou dele, acunoceste, ouvireis. É um verbo futuro, ó. Futuro. Acunoceste é um verbo, a gente não deu ainda. Ouvireis. Cata,
uma preposição que pode ser de acordo com, traduzido, catapanta. Panta é um adjetivo para tudo. Panta tudo. Osaan lalese. Tudo quanto disser para vós. Então ele está dizendo que Moisés de fato disse que um profeta entre vós levantará o Senhor Deus vosso de dentro dos irmãos vossos, como eu, dele, olha, ele ouvireis de acordo com tudo quanto disser para vós. Então, essa é a tradução do texto, tá certo? Vocês vão continuar fazendo isso aí no verso 23 e tal. O que eu vou chamar a atenção de vocês aí? A continuação do versículo, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, esse exercício aí é muito importante. E depois a gente volta lá para aquela tela para vocês fazerem as perguntas que vocês desejarem. E aí a gente termina a nossa aula. Mas aí, o que vocês vão fazer, gente? Tá vendo esse quadro aí? Esse quadro aí, eu coloquei aí, eu dei uma modificadazinha nele, ele tem no livro, mas eu dei uma modificada nele para a gente ter uma forma mais didática. Vamos lá. Aqui eu coloquei o versículo 22. Tá? Verso 22. No versículo 22, lá no texto, existe essa palavrinha aqui, ó, profetem. A gente já viu isso lá, né? Aí vocês vão dizer, qual é o caso de profetem? Dessa forma aqui. Aí AC é acusativo. Isso aqui é um acusativo. Qual é o gênero? Feminino? Não é feminino, é masculino, né? Botei feminino aqui, mas não é. Veja aí que eu cometi um erro aqui, ó, gente. Botei feminino, mas não é feminino. É masculino, né? Porque quando você vai para o nominativo, olha aqui, ó, o número é singular e ele pede aqui, ó, a forma do nominativo singular. Por que está pedindo a forma do nominativo singular? Porque a forma do nominativo singular é onde você vai encontrar no dicionário o sentido da palavra, o significado da palavra, e ele é o paradigma. Então, profeteis. Profeteis é o singular nominativo. Então, se termina em eta sigma, tá vendo aqui, ó? Eta sigma, ele é o quê? Substantivo masculino de primeira declinação. Então, ele não pode ser do gênero feminino. Acho que eu botei aqui um F, mas tá errado. É um M, né? De masculino. Tradução. Um profeta. Um profeta. Qual é a função na frase? Objeto direto da ação. Lembra que ele, lá no texto, no versículo 22, ele foi o objeto direto da fala de Moisés. Porque Moisés verdadeiramente disse, quem diz alguma coisa. O que Moisés disse? Que um profeta. Aí apareceu profetem lá no texto. Porém, a forma, o caso é acusativo, o gênero é masculino, o número é singular, a forma do nominativo singular é profeteis, que é paradigma, a tradução é um profeta, e a função da frase é um objeto direto. O que vocês vão fazer aqui? Tá vendo essas palavras que eu coloquei aqui em laranja, né? Acho que são laranja, não sei. Aqui, ó. Moisés, profetem. Profetem eu já fiz, né? Kyrios, Theos, Adelphon, Psique, Profetu, Laô, que mais? Quírios, né? Quírios também. Filho. Aqui, ó, no versículo 24. Profetai, remeras. 25. Ruio, profeton, diatequeis, teos, pateras, patriai e gays. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essas palavras, vão dizer qual é o versículo que ela está,
daquela determinada palavra, vai dizer qual é a forma que ele está no texto, do jeito que está lá, vocês vão botar aqui. Aqui vocês vão dizer qual é o caso, se ele é nominativo, genitivo, acusativo ou dativo. Vocês vão dizer o gênero, se é masculino, feminino ou neutro. Vocês vão dizer o número, se é singular ou plural. E vocês vão dizer a forma do nominativo singular daquela palavra. Vocês vão escrever aqui a forma nominativo singular. Aqui vocês vão botar a tradução. Qual é a tradução daquela palavra, aquele substantivo? E aqui vocês vão dizer qual é a função na frase. Se é acusativo, a função é objeto direto. E se aqui fosse, por exemplo, nominativo, seria o que aqui? Sujeito. Se fosse o genitivo, o que seria aqui? Origem ou posse. Se fosse aqui, se fosse dativo, objeto indireto. Se é um acusativo, como está aqui, é objeto direto. Vocês entenderam o que tem que ser feito? Então, usa como paradigma isso aqui, tá bom? E faz esse exercício, porque vai ajudar muito vocês a usar dicionário, a procurar uma palavra, né? Lembrando que quando você vai no dicionário, gente, quando você vai no dicionário, você não tem a Bíblia, você vai no dicionário, você sempre vai encontrar o significado da palavra dentro da forma nominativa singular. Porque é a forma nominativa singular que diz o significado, que é o paradigma, né? Por isso que vocês vão ver uma lista lá de vários nomes no dicionário, acusativo, genitivo, dativo, mas não vai ver do lado dela nenhum significado. Mas ela vai apontar para a forma do nominativo singular, porque lá na forma do nominativo singular é que vai dizer o significado daquela determinada palavra. Beleza?